aí, vamos começar então. Boa noite a todos. Nosso público cativo de estudo do céu e inferno. Bem, vamos pedir nesse momento, né, a espiritualidade que nos auxilie a manter a concentração, que nos ajude também, de certa forma, a nos inspirar a ter lembranças de acordo com o que nós fomos conversando e que essas lembranças possam ser úteis até mesmo para o nosso debate, para o nosso estudo. E que assim, contando com esse apoio, nós damos como aberta a nossa aula, nosso estudo da noite. Nós encerramos, né, a semana retrasada, o capítulo 1, o futuro e o nada. Não sei se vocês lembram, mas nós tivemos algumas considerações importantes nesse capítulo. É legal porque cada vez que eu leio eu vou tendo uma noção melhor da coisa, né? Vou me inteirando melhor. Algumas noções básicas que a gente pode lembrar. Eu vou falar algumas, se vocês lembrarem de alguma outra coisa, corta e me avisa também, que para a gente poder fechar um resumo. A questão do materialismo, a crença no futuro ou no nada, ela é muito importante para definir o materialismo. Ou seja, uma pessoa que não tem uma visão nenhuma sobre uma vida espiritual, da forma como a gente crê, para ela é a vida material, é o agora. A existência é aquilo, então ela vai ter que viver. Nós chegamos a discutir alguma coisa a respeito disso. Então o materialista, ela é uma crença que ela não vinga 100%. E não é tão difundida também dessa forma, né? Apesar da gente como ser humano aparentar ser bem materialista, uns mais, outros menos, ela não é o que impera. Porque todo mundo tem um sentido íntimo de algo além da existência física. Nós vimos também a questão do panteísmo. O que era o panteísmo? Era a ideia de que ao morrer nós nos uniríamos a um todo, né? Ou seja, a Deus. Entraríamos em relação novamente com Deus. A preocupação maior aí seria perder a individualidade. Nós também repassamos a importância da religião com relação ao tempo de cada um. Ao tempo de cada um, no sentido de que muitas religiões existem e estão cada vez surgindo mais, e elas vão suprindo as necessidades de cada ser, né? Mas nós também não podemos deixar de ver que o principal papel da religião seria fazer a manutenção moral do ser humano e dar ao ser humano uma noção muito clara da existência como uma outra vida. Então hoje a gente enxerga e vai continuar enxergando muitas interpretações sobre essa questão da vida após a morte. Mas a gente tem uma coisa de bom nisso tudo. Todas as religiões nesse ponto têm uma noção muito parecida, a questão de uma vida mais ou menos feliz após a morte. Cada uma com a sua interpretação. Então a gente opta por não discutir doutrina de cada uma, mas unir pela questão moral, que todas devem enfatizar. E também entendemos que quando não há uma ênfase moral, não é por culpa da religião, né? É por culpa do ser humano. Então com isso, mais ou menos, nós finalizamos o capítulo 1, o futuro e o nada. Conforme a gente for desenvolvendo ou lendo novamente, a gente pode até encontrar outras formas de ampliar esse assunto. Mas sigamos. Hoje, então, nós vamos começar no capítulo 2, né? A preocupação com a morte. Causas da preocupação com a morte e por que os espíritas não se preocupam com a morte? Uma boa pergunta, né? Por que os espíritas não se preocupam com a morte? Não quem diz. Hã? Todo espírita não se preocupa com a morte. Bom, É que tá, né? é uma coisa complicada, porque aí a gente vai começar a voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver que mesmo como espírita,
a gente tem ainda uma crençazinha embutida e tem uma coisa muito importante que nós vamos tratar aqui, que é o instinto de conservação, né? Então a questão do espírita não se preocupar com a morte não é simplesmente essa questão de viver ou morrer por simplesmente viver e morrer. Não, é outra coisa que envolve aqui. Então vamos lá, ele começa assim: eu pretendo ir até o item 4. Se nós chegarmos a ultrapassar o item 4, nós vamos para o item 5, que eu não li. Então vai ser uma surpresa para todos nós mesmos, de qualquer forma. Se você vai passar vergonha, nós vamos passar junto, né? Então não tem graça isso, né? Então já vou me antecipando, porque eu vou me preparando já para uma possível passagem de vergonha. Então vamos lá. Causas da preocupação da morte. Kardec tem no item 1 uma pergunta. O homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a ideia do nada. Como se explica, entretanto, que entre os que acreditam na imortalidade da alma ainda se encontre tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte? E aí? O que a gente pode imaginar disso aí? O que pode explicar essa questão dentro de nós? Por que a gente ainda possui tanto apego à vida, né? E às vezes eu falo assim, dá a impressão que eu estou incentivando as pessoas a não ter apego com a vida, né? Mas não é bem essa situação, não. Então, na sequência ele diz: a preocupação com a morte é determinada pela sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte, porque qualquer um de nós, mesmo na pior das hipóteses, sabendo que o que vai morrer é só o corpo físico, a nossa reação é instintivamente animal, é de se proteger. Salvo algumas situações do qual a gente se coloca em perigo, mas visando um bem maior, que de repente é ajudar alguém. Então lá na frente a gente pode ver situações que podem se apresentar da seguinte forma. Eu vou colocar sempre uma coisa extrema, tá? Eu não sei nadar, mas eu vejo um filho, uma filha se afogando. Automaticamente eu vou querer entrar na água. E eu sei os riscos que eu estou correndo ali. Eu sei. Pode morrer os dois, né? Ou como pode, né, dar sorte, sair da água. Não vou colocar na parte mística da coisa, providência divina, um anjo veio e te tirou da água com a criança. Não, esqueçam tudo isso. A questão é muito prática. Há uma situação de perigo e a gente tem que tomar uma atitude. Muitas vezes, se não for algo que tenha relação com a nossa família, nós vamos gritar por socorro. Socorro, me ajuda, tem um cabra se afogando ali, né? Agora, se for um filho é diferente. Você vai sair gritando e pulando dentro da água, ou alguém muito estibado, né? Então não vai ter para onde correr. Então, salvo essa situação extrema, o instinto de sobrevivência, ele é natural a todos os animais. Todo animal, mesmo na vida selvagem, qual que é a preocupação dele? É de sobreviver. Então vamos imaginar o seguinte: vocês já viram a cena de um cervo indo beber água na savana africana? Ele sabe que ele tem que beber água. Se ele não beber água, ele vai morrer de sede. Mas ele, por natureza, né, e por convivência com os companheiros e a vida animal, ele sabe que ali também existem crocodilos, do qual ele não vê. Mas ele tem que ir beber água. Então ele se coloca em risco numa situação não consciente, premeditada, mas numa condição de instinto de sobrevivência. E ele vai. E ele está apto, todos os seus músculos, todo o seu corpo está apto a revidar isso.
Ou seja, ele não vai atacar o crocodilo, ele não vai para cima do crocodilo reagir, ele vai reagir numa situação de defesa, para que ele não morra. Então é altamente instintivo. Quem gosta de barata? Eu adoro barata, desde que ela esteja bem longe de mim, né? Ele não gosta, ele não mata, né? Não é ele que gosta, porque ele não mata, ele não mata. Isso, não fica me entregando em público não, isso não é feio, né? Isso é feio, né? Ele gosta. Até mesmo um inseto, ele se protege. É puramente instintivo. Ele pode ser um animal agressivo, uma aranha, por exemplo, ela pode ser agressivo o que for, mas ela se defende, ela se protege de todas as formas. Eu acho que o único besta no reino animal que se deixa matar é o louva-a-Deus, né? É o único. Ponto. Ele sabe que vai morrer, mas o sexo fala mais alto, ele vai e depois perde a cabeça deliberadamente, né? Bom, mas enfim, então essa consciência sobre o futuro e esse instinto de sobrevivência é um dispositivo íntimo. Se a gente for falar em Deus, que Deus nos deu para que a gente possa sobreviver. Porque sem esse instinto de sobrevivência, né, sem esse pensamento sutil às vezes sobre algo mais, ninguém teria preocupação. Ninguém teria preocupação com a vida. Ah, eu vou fazer um trabalho na altura, eu posso cair. Então hoje eu me protejo de todas as formas. Ah, mas eu posso ser displicente com a coisa. Ah, eu vou morrer ali mesmo e depois eu reencarno de novo. Não funciona dessa forma. Não funciona, porque o nosso instinto de conservação ele não vai deixar que a gente burle, né, esse alarme o tempo todo. Quando isso ocorre, nós chamamos do quê? Desespero, suicídio. E a gente não tem como julgar. E por incrível que pareça, várias vezes nós vamos acabar recaindo nessa questão durante alguns capítulos do tirar a própria vida. Isso é fantástico, porque serve de autorreflexão o tempo todo, né? Mas sigamos. Então, esse instinto de conservação é necessário enquanto o homem não estiver esclarecido a respeito da vida futura. Ele é totalmente necessário. Eu tenho algumas historinhas que eu coletei essa semana para contar que traz uma certa reflexão para a gente também. Então é por isso que, entre os povos primitivos, o futuro aparece apenas como uma vaga intuição, tornando-se mais tarde uma simples esperança e finalmente se transformando em certeza. Qual desses três estágios nós estamos? Uma vaga intuição sobre a vida futura, uma esperança, uma certeza. Eu acho que nós estamos, dá para dizer que está na esperança ainda, né? Não dá para ter uma certeza total. E a gente vai brincar ainda com isso mais para frente. Bom, sigamos. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Vocês lembram que eu falei sobre a aposentadoria? Ninguém se preocupa com isso, né? Com a morte em si. Ninguém fala, eu não me preocupo exatamente com a morte. Apesar de muitas vezes eu mesmo falar que não me preocupo, é óbvio que o instinto ele vai falar mais alto, ele vai puxar a sardinha para a vida o tempo todo. Não tem para onde correr. Então, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera o seu fim, com mais calma, com mais resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às suas ideias e outras finalidades aos seus trabalhos. Essa semana para mim foi fantástico. Estávamos discutindo a questão da morte programada. Principalmente em países europeus, tem clínicas especializadas nisso. E as pessoas ficam julgando, né, quem deseja morrer. Eu não lembro o nome do filme, se você lembrar depois, diga, por favor. Então, o que leva a pessoa a querer se matar através de uma clínica?
Não é uma pergunta complicada isso? Porque ele está se levando para o abate, não tenha dúvida. Ele poderia simplesmente se jogar de um prédio, né? Mas é aquele instintozinho de conservação que não deixa você tomar uma atitude extrema, né? É mais fácil talvez a clínica, que por intermédio de outros venha fazer esse trabalho. Mas quais situações seriam extremas para uma pessoa ir até uma clínica e programar a sua morte? A crença no futuro, ou seja, vamos falar, a esperança no futuro, seria mais ou menos a falta de alguma coisa nesse momento. Na filosofia a gente trata dessa forma. Quando a gente tem esperança de algo, é porque algo está em falta. Se não estivesse em falta, nós não teríamos esperança. Eu tenho esperança de justiça social, né? É porque está em falta, porque se funcionasse nós não teríamos esperança. Ponto. A gente poderia dar exemplo aqui até amanhã a respeito disso. Mas a esperança no futuro, para quem a tem, vai fazer com que ele reflita muito mais sobre as necessidades naturais da vida. Então, por exemplo, o que a gente vê muito, pelo menos dentro das discussões que eu ando ouvindo, participando, pessoas que chegaram à velhice. Nós vimos um caso de um homem de 104 anos, lúcido, totalmente lúcido, ainda forte, né? Ainda conseguindo fazer todas as suas necessidades diárias por si mesmo, banho e assim por diante, passeios, e ele está, se eu não me engano, até já deve ter ido para uma clínica dessa. Não tenho certeza, depois eu vou dar uma questionada. Mas a questão é, ele já estava programando a morte, porque ele não queria dar trabalho aos seus parentes. Ponto. Por quê? Porque ele começou a vislumbrar a sua incapacidade material. Não a incapacidade material por falta de dinheiro, a incapacidade material por força física. Porque a mental continua plena, vigorosa, mas a vida física ela vai se esvaindo com uma naturalidade muito grande. Todo mundo. Uns vão perder esse vigor mais rápido que outros. Para viver 104 anos é danado também, hein, de vigor, hein? Haja. Mas beleza. Então a crítica é exatamente em cima disso. Que ele não deveria tomar uma atitude dessa. Mas ele é um materialista, ele é uma pessoa que não tem noção, ou se teve contato com uma ideia espiritualista de vida após a morte, ele continua sendo materialista e não crê nisso. Então ele não está preocupado em deixar a vida fluir naturalmente. Então a gente não tem como julgar também. Então a questão do conhecimento sobre uma vida futura pode ser que ele desse a ele uma oportunidade de refletir melhor. Por quê? Mesmo sem o vigor físico, ele ainda teria a sua inteligência. E mesmo dentro da sua inteligência, talvez restrita em determinados ambientes, ele poderia auxiliar outras pessoas com o seu conhecimento, com os seus conselhos. E eu estou tentando ser o mínimo religioso possível aqui. A gente está tentando ser bem prático. Então, a gente sempre tem alguma coisa a dar. Não é isso que a gente ouve de repente no Evangelho? Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Um ombro amigo, etc, etc. Só que a gente está vendo isso de uma forma mais prática, no dia a dia. Então ele poderia. Um outro caso que eu participei essa semana, eu acho que essa já está desencarnada também. Uma mulher com câncer de cólon. A notícia é que ela optou por não fazer o tratamento. Ela não faria mais o tratamento agressivo de radioterapia, de quimioterapia. O detalhe não faria mais. Ou seja, ela buscou os meios de conservação. Foi no médico, fez as cirurgias, acho que foram 2 cirurgias, acho que saiu mais da metade do intestino. Enfim, os médicos certificaram ela de que a vida dela, numa próxima cirurgia,
seria de bastante sofrimento. Andando com bolsas, excesso de remédios, coisas para dor, continua a quimioterapia e o câncer já tinha alastrado para mais 2 pontos. Então ela optou por não fazer mais o tratamento. Então ela sabia mais ou menos o tempo determinado dela, que se encaixa mais ou menos no que nós acabamos de ler aqui. Não cabe aí nesse caso saber se ela tinha uma visão espiritualista de outra vida ou não, mas ela optou por viver de uma maneira natural, sem agredir mais o corpo, e plenamente ela procurou mudar muitos hábitos, como passou a fazer coisas que ela não fazia, e aí vai entrar 1 milhão de coisas nesse nosso pensamento, né? O importante é que, se nós, sendo espiritualistas de alguma sorte, tendo uma noção dessa relação com o futuro, nós, se estivermos passando por uma situação parecida, nós temos o que refletir. É conservar a vida a todo custo, mesmo que isso te cause muita dor e não te garanta ainda uma extensão de tempo, ou observar o que o fator, a doença naturalmente te traz e como você pode se comportar diante dela, sem sofrer absurdamente porque adoeceu e porque vai morrer, né? Porque mais ou menos os médicos dão um prazo de validade, o pessoal faz lá as leituras dos exames, eles têm uma noção de quanto tempo, o que dá enormes erros ainda, né? O cara olha para você e fala, tu vai viver 6 meses, 1 ano, e você vai lá e vive 10, né? Aí você se atira a um tratamento agressivo e dura 3 meses, porque o corpo não aguentou. E aí? Quem burlou a providência divina, né? Quem burlou os desígnios de Deus? Aquele que se deixou morrer naturalmente, ou aquele que por medo, por ser materialista, mesmo tendo uma noção espiritualista da coisa, por ser tão materialista, tão apegado à vida física, acabou se matando mais cedo do que o necessário. Então a gente não sabe exatamente como a coisa vai funcionar. Mas o certo é que, com esse conhecimento, com uma reflexão mais profunda de quem nós somos, aquilo que nós devemos fazer, intimamente nós sabemos. O Espiritismo ele vai acabar trazendo para a gente as noções principais, que é nos melhorar individualmente, ajudar coletivamente para que as coisas melhorem, tá? E espalhar essa ideia não de uma forma proselitista, você tem que crer porque tem que crer, não. A tua crença, a tua fé, o teu ato diário vai fazer com que as pessoas tenham uma observação melhor. E talvez, através dessa observação, passem a sofrer menos determinados tormentos por que estejam passando no momento. E isso é muito legal. Então, continuemos aqui. Antes de ter essa certeza, o homem ele trabalha só com vistas à vida presente. Vamos lembrar daquele senhor de 104 anos? Ele fez tudo o que ele tinha que fazer na vida dele, dentro daquilo que ele considerava ético ou moralmente correto, ele fez. Só que sem essa noção de vida futura, ele prefere extinguir a vida, porque ele começa a se achar inútil, porque materialmente ele passa a deixar de produzir. Quantas pessoas não passam pelo mesmo sofrimento, né? E imaturamente passam a sofrer o resto de suas vidas. Por quê? Ficam se martirizando, relembrando do passado, né? Do seu vigor físico, da sua juventude, e esquecem de viver o pouco ou muito de vida na velhice com dignidade, com qualidade, né? E o pessoal confunde muito qualidade moral com qualidade física de vida, né? Esse que é o maior problema ainda. Continuemos. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que tinha na terra, de não perder o fruto de nenhum de seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição,
lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas passageiras da vida terrena. A solidariedade que ele descobre entre os vivos e os mortos lhe faz compreender o que deve existir entre os vivos e, desde então, a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade, o seu objetivo no presente e no futuro. No item 4. Para escapar às preocupações com a morte, ele precisava encarar a esta no seu verdadeiro sentido, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e fazer sobre ele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se libertar da matéria. Para os que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda se sobrepõe à vida espiritual. Ou seja, por que a gente sempre bate nessa tecla de não querer convencer as pessoas a serem espíritas ou terem uma noção mais espiritualista da vida? Porque não vai adiantar nada, não vai adiantar absolutamente nada. A pessoa bater no peito e dizer que é espírita ou que é de uma outra doutrina que também tem uma noção ou uma crença sobre a continuidade da vida após a morte, mas ela continuar com as mesmas cismas, os mesmos tormentos morais em horas que eu posso chamar de provação. Ou seja, na hora de uma doença, na hora de um acidente, numa situação extrema onde você pode ser abordado na rua por um assalto. Ou seja, como nós reagimos diante das coisas que acontecem à nossa volta. Isso é o que a gente tem que começar a definir. Por quê? Uma pessoa que não está preparada ainda, não tem maturidade para lidar com a vida e a morte de uma maneira natural, ela não vai conseguir entender ou chegar ao final da sua vida mantendo a coerência, a fé dentro de uma doutrina, qualquer que seja ela. Ela vai entrar em processo de fuga, ela vai entrar em processo de negação, vai virar um martírio maior até, né? Como se Deus a estivesse punindo de verdade. Então, é muito melhor, às vezes, que a gente deixa as pessoas andarem no ciclo dela. Uma vez, não tão distante assim, me perguntaram quantas pessoas eu já tinha convidado a conhecer um centro espírita. Eu não me lembro, eu acho que eu não convidei ninguém até hoje. Com toda sinceridade, eu não devo ter convidado ninguém. Porque quando as pessoas se aproximam e me perguntam o que é o Espiritismo, eu explico da visão muito prática que eu tenho dele. Isso afasta as pessoas, porque as pessoas elas não querem saber de um Espiritismo de forma prática, com modificação moral. As pessoas querem saber de uma religião que traga conforto. Então é muito mais fácil eu não forçar uma ideia ilusória nas pessoas, tentando convencê-las a vir para o Espiritismo, porque vai ser decepção para todos os lados, né? Tanto para quem convida como para quem vem. Não vai se encaixar na coisa. Mas essa noção da vida futura, ela vai trazer uma certeza muito grande para a gente, de que a vida ela continua, que nós podemos ter uma qualidade de vida numa vida saudável ou na doença, num acidente qualquer de percurso, que as nossas dores, as nossas dificuldades diárias, elas não são expiações, punições de Deus, são consequências naturais daquilo que a gente faz no dia a dia. As pessoas e o Espiritismo, dentro do Espiritismo hoje, levam muito a questão de karma, né? Que é uma palavra que nem existe. Poxa, está acontecendo tal coisa, é porque no passado eu fui tal coisa. Não, o passado pode ter sido há 3 anos. Né? Eu tomei uma decisão errada e essa decisão errada foi acarretando consequências e nós estamos passando hoje por determinada situação. Simples. Não tem obsessor, né, atrapalhando, influenciando tua vida para você errar, porque quando eu erro, a culpa é minha, né? Quando eu acerto, opa, aleluia, vamos embora, vamos tocar o barco, né? Mas quando eu erro também,
a culpa é minha. Então essa certeza, essa convicção, ela tem que trazer uma qualidade de vida para a gente. Ela tem que trazer paz de espírito para que a gente continue e chegue ao fim de nossa existência com o mínimo de dignidade moral possível, sem atormentar ninguém à nossa volta, né? E se a gente puder ajudar com aquilo que a gente conhece, ótimo. Se não puder ajudar também, a gente encerra o papo, né? E não prossegue a coisa. Bom, chegamos no item 3. 3. Não cheguei a aprofundar o 4, mas a gente vai dar sequência ainda dentro dessa questão. E aí, alguém aí tem medo da morte ainda? Não sei, só quando eu tiver perto, vou te dizer. Então, aí igual ele falou, a não ser que venha aquela situação limite ali, que agora você tá na dúvida, você vai morrer naquele momento ou não, você não procura, a gente procura não pensar muito na morte, né? No evento morte, né? Na morte como um momento da vida, pode ser que a gente até pare para pensar de vez em quando, mas e agora? Eu vou morrer. Aí você começa a pensar, meu Deus, minha família, não sei o que, mas antes disso não, você só pensa em seguir de frente. Pelo menos eu não consigo, você falar, a gente não pode julgar, mas eu não consigo conceber a pessoa tirando a própria vida, eu não consigo, não vejo motivação para ele, não vejo explicação capaz de sustentar essa decisão. Aí você falou, não pode julgar, você não está na vida da pele dela, você não sabe o que ela está passando, mas na minha cabeça eu acho que de uma forma geral, a gente tendo uma noção de consequências sobre os nossos atos, a gente pode ajudar a pessoa nesse quesito. Falar, olha, como espírita, por exemplo, a gente vê a coisa da seguinte forma. Nós temos uma vida a viver e muito provavelmente nós vamos nos desenvolver através disso. E cortar a existência não vai melhorar nada. As dores morais elas vão continuar do mesmo jeito. Então é uma opção que a gente tem, né? Mas é uma coisa também que a gente não tem como impedir. Até porque pode ser até agressivo o que eu vou falar. Quem quer se matar realmente, ele não fica falando. Ele não chega se lastimando, chorando para ficar sendo adulado. Quem realmente está no limite, ele faz. Eu acho assim que... E eu passei por isso também na minha família, né? O meu tio acabou se suicidando e ele deixou uma carta. Nessa carta, ele explicou como ele precisava. Eu